Salve meu povo, tudo certo com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Odilon, né? A gente está aqui no sítio Novo Aeon, em Teofilândia, na Bahia. Para quem está chegando agora no canal, né? Aqui a gente fala sobre agricultura regenerativa, agrofloresta, permacultura, pecuária, enfim, um monte de coisa, né? Tudo adaptado aqui à nossa realidade e às nossas possibilidades de manejo, né? Olha só, tô aqui num novo pasto já com os animais, né? Perceba que a cor da paisagem, né, já mudou bastante para os últimos dias, né? Já era para ter gravado esse vídeo, mas acabou que eu não tive tempo. Eu quero falar um pouco com vocês sobre a estrutura, né? Os equipamentos que a gente está usando aqui para manter os animais em piquetes. Olha só, os animais estão comendo aqui. Olha só a diferença lá para trás, onde a gente tem um piquete fechado, né? Utilizando a cerca elétrica para fazer o manejo das minhas áreas aqui com ovinos. Perceba que aqui também já é uma área, né? Um civo pastoril, porém ainda muito pobre, né? São basicamente duas espécies, né? O capim pangola e as juremas. Jurema que os animais gostam bastante também, olha só, consumindo jurema, né? Vou falar sobre alimentação também, tem um vídeo sobre isso, mas a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre a estrutura, né? Sobre os equipamentos que a gente está usando aqui, como que a gente está organizando as cercas e, né? Eu espero que vocês, né, que chegaram no canal, que se inscrevam, que vocês compartilhem o vídeo, né? Que vocês deixem um comentário aí, deixem uma opinião. Vai ser um vídeo breve, então quem tiver alguma dúvida pode comentar aí que eu vou estar respondendo. Beleza, pessoal? Vamos lá, vou virar a câmera. Pessoal, é o seguinte, né? A gente tá aqui na parte alta da nossa propriedade, né? Aqui a gente já tinha esse pasto formado desde quando a gente comprou. Já existia esse pasto aqui, só que ele estava bem batido, né? Os animais ficavam soltos aqui de qualquer forma, então a comida acabava, eles continuavam comendo o que dava, e a ovelha, se deixar, ela acaba para comer a raiz das plantas, né? Se deixar não, se não tiver jeito, né? São animais que comem bastante, então não pode deixar faltar comida. E a cerca elétrica é como se fosse uma multiplicadora de recursos nesse caso aqui. Porque o que é que acontece? As ovelhas, elas caminham bastante, né? Se eu soltar ela nessa área, é uma área aqui de 5.000 metros mais ou menos, elas vão mordiscar um pouco, aí caminham, vão caminhando, e tem outra, onde elas passam, pisoteiam, urinam e defecam, elas ficam com dificuldade para voltar e comer. Então a gente faz o piqueteamento com a cerca elétrica, né? Divide as faixas e vai abrindo todo dia, né, um talhão novo, para que os animais consigam se alimentar sempre do melhor pasto, e que também, né, dessa forma a gente consiga dar um descanso necessário para que as plantas consigam se recuperar, né? No nosso caso aqui ainda tem a outra variável, que é a seca, né? Choveu há mais de 40 dias, né? Então perceba que o capim ainda está verde, mas não há previsão de chuvas, né, para os próximos dias. Então é provável que daqui a uns dias esse capim vai estar completamente seco. Então as juremas, né, vão manter o verde aí durante um bom tempo. Então vai ser uma fonte, né, de nutrição também, complemento da nutrição dos animais, que já não bastasse ser uma monocultura de um tipo só de capim, diferente dos pastos lá que elas começaram, né? Eu já mostrei para vocês. Lá a gente tem uma gama de capins, né, e alguns outros arbustos. Aqui não, aqui a gente tem um pasto muito bom, porém é basicamente uma monocultura com as juremas, né? Então a jurema aqui já né, lá já foi uma peça fundamental do nosso manejo, e aqui ainda mais, né? É uma leguminosa, né? Algumas literaturas dizem que ela pode ter entre 12 e 20% de proteína. Então, excelente aí para esses animais, né?
Mas esse vídeo não é sobre alimentação ainda, né? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês, né? A gente tá com 6 animais em uma área de 5.000 metros quadrados. A minha ideia é, com a ajuda da cerca elétrica, ter pelo menos um mês, né, de alimentação tranquila aqui nessa área. É provável que daqui para fevereiro, né, dê uma chuva. É muito difícil que isso não aconteça. Provavelmente vai dar uma chuva, também vai parar, assim como aconteceu nos meses anteriores. Então, já são 15 dias, né? Já fazem 15 dias que a gente já saiu dos pastos lá da frente. Então, provavelmente eu vou conseguir, né, fazer com que as ovelhas cubram toda essa área, né? Tem muita comida aqui. E quando chover, né, a gente já vai ter pasto lá na área de cima. Então, a gente leva os animais de volta para lá, enquanto essa área aqui descansa. Beleza? A gente só consegue fazer isso, né, de forma eficiente com a ajuda da cerca elétrica. O equipamento que eu estou usando aqui, pessoal, é esse, né, o eletrificador da marca Zebu, uma marca nacional. Esse é o LB120, né? É um eletrificador que, segundo o fabricante, entrega 4,6 joules, né? Então, para segurar a ovelha é mais que suficiente, né? Os animais aqui são deslanados, então a isolação é bem baixa, né? A pelagem do animal, né, não produz, né? Não provoca tanta isolação. O eletrificador da Zebu, né? O controlador de carga ali. Por que esse controlador de carga? Porque esse aparelho, ele está funcionando por energia solar, né? Eu tenho energia aqui no sítio, mas a energia não chegou aqui nesse ponto. Não chega, só está chegando até a casinha lá. Inclusive, quando as ovelhas estavam lá, esse equipamento estava ligado na energia da rede. Estava ligado na energia da rede, né? Então, aqui eu estou utilizando a estrutura que eu já tinha do painel solar, que eu coloquei aqui em cima da cisterna. Então eu estou utilizando a estrutura que eu já tinha do painel solar para alimentar, né, para dar energia para o eletrificador, que pega aí esses, né, 12 volts, né, vem aqui do nosso controlador de carga e transforma aqui em cerca de 10.000 volts, né, que é para conter as ovelhas. São pulsos elétricos de 10.000 volts, né? Tem atendido muito bem, né? Quando a gente está com bastante umidade, não precisa ter uma cerca, né, muito bem feita, porque o choque conduz muito bem, né? A gente tem um solo, quando a gente tem um solo úmido. Porém, quando a umidade está baixa, é o caso daqui agora, que está seco, o solo está bem seco. Eu não estou com o multímetro aqui, não vou ter como testar para mostrar para vocês, mas quando a umidade está baixa, eu procuro colocar pelo menos um fio negativo no início da cerca, né? No ponto mais baixo, para melhorar a segurança. Embora aqui os animais, olha só, né? Aqui eu fiz um talhão grande, né? Passei 4 fios, porém as faixas que os animais estão comendo, olha só, pessoal, só tem 2 fios, né? E perceba que elas já comeram aqui ontem, passaram o dia, já comeram essa parte, agora estão comendo a parte de cima. Amanhã elas vão vir comer o lado de cá, né? Então, perceba que quando os animais são bem treinados, né, quando a gente capricha na escola, essa cerca aqui eu posso deixar ela desligada, que os animais não vão estourar, né? Por fora eu passei 4 fios, porque eu preciso proteger as minhas ovelhas aqui de predadores também. Como eu não fico aqui o dia inteiro, então por fora eu passei uma cerca com 4 fios, com um fio negativo, né, para evitar cachorro, enfim. O maior problema aqui são os cães, né? Então, já tive um caso de um cachorro tentando entrar ali na frente. O vizinho viu à noite, o cachorro tomou um choque e fez um barulho. Aí o vizinho veio olhar. No outro dia eu cheguei e vi realmente que o fio, né, eletroplástico da cerca estava folgado. Então, nossa cerca aí já comprovando a eficiência, tanto para segurar os animais quanto para protegê-los, né?
Então é isso, um eletrificador da Zebu. Aqui ele está funcionando por energia solar. Tem uma bateria ali para quando tiver nublado, né, ele manter a carga. E pessoal, não tenho nenhum patrocínio da Zebu, né? Se alguém da Zebu que estiver vendo esse vídeo e quiser patrocinar o canal, vai ser muito bem-vindo, né? Mas estou falando do aparelho que eu optei por comprar por muita pesquisa. Queria muito comprar um aparelho gringo, né? Essas marcas renomadas, Gallagher, Speedrite, mas né, o financeiro não ajudou. Então peguei esse aparelho nacional mais barato, perfeito, né? Funcionando perfeitamente aqui. Só tem um problema, pessoal, olha só. Imagina só você vir para a roça, ter que trabalhar o dia inteiro com esse martelo na sua cabeça, né? O tempo inteiro assim. Isso é bem alto, a gente escuta esse martelo pela roça inteira. Então eu ainda vou estudar se eu não posso desligar esse martelo aí, para deixar o aparelho mais silencioso, porque tem hora que dá nos nervos, não vou mentir para você. É bem complicado, né? Mas enfim, nem tudo são flores, né? Vamos lá, esse equipamento precisa de pelo menos 3 hastes de aterramento para funcionar bem, né? Então eu tenho aqui 3 hastes de aterramento nesse ponto. Tenho mais 4 lá na casinha, próximo da casinha. E tenho mais alguns pontos de aterramento nas cercas, próximos das cercas, que é para facilitar, para estar fazendo esse passando o fio negativo. Então aterramento a gente não pode economizar, principalmente a gente aqui no semiárido, né, que tem esse problema com a umidade baixa, né, na maior parte do ano. Então caprichar no aterramento, né, e comprar também um aparelho potente, né. Um dos vizinhos aqui disse que já tinha usado cerca elétrica e disse que não tinha funcionado muito bem. Quando eu fui olhar o aparelho dele, era um aparelhinho desse tamanho assim. Talvez funcione para segurar cachorro, cavalo, mas para ovelha não funciona, né? Tem que ser um aparelho potente. Então, nosso eletrificador. Tenho usado aqui fio eletroplástico, né? Tenho 3 carretéis de 200 metros desse pequeno, né? Eu quero muito, na verdade, comprar os carretéis, né? Os carretéis que a gente coloca o fio e ele ajuda a gente a enrolar, desenrolar. Só que, mais uma vez, o financeiro ainda não tá apto, né, a adquirir esse equipamento. Mas eu quero comprar os carretéis para facilitar nesse manejo. Por enquanto a gente está se virando aqui como pode, certo? Comprei 4 rolos de fio eletroplástico, ambos de marcas e tipos diferentes, para a gente testar aqui as qualidades e ver as vantagens, né? Comprei um bem caro, um rolo que é bem caro, e comprei esse branco aqui que é mais baratinho, é o mais simples, e esse vermelho aqui que é como se fosse um intermediário. Então estou testando aqui. 2 são de aço e 2 são de inox, sendo que um desses de inox é a malha de plástica, né? O polímero é de fibra de vidro. Então promete ser um fio muito mais resistente que esses outros aqui. Esse vermelho aqui é um fio com 6 malhas de inox, né? De arame inox. E esse branco aqui é um fio plástico comum com aço, né? A malha que transmite o choque é aço comum, não é inox. Então ambos, né, funcionando perfeitamente. Inclusive eu comecei a trabalhar só com os brancos, né, e segurou tranquilamente as ovelhas. Inclusive a escolinha que eu fiz aqui, que eu já apresentei aqui no canal, fiz uma escolinha com 5 fios. Essa escolinha foi toda feita com esses rolos aqui de fio branco, né. Então nesses primeiros, né, 60 dias aí quase que a gente está com os animais aqui, tenho usado esses fios e ambos têm funcionado perfeitamente, né? Vamos ver, comparar agora a durabilidade. E, né, para sustentar os fios eletroplásticos, estou usando aqui, né, barras de aço com os isoladores, né, apropriados que a gente já compra, né? Isolador vergalhão. E aqui vocês podem observar que é uma barra de aço, né? Nesse caso aqui é aço de serralheiro, né, que o pessoal usa para fazer grade, portão. E pessoal, eu vejo quem faz esse tipo de cerca, né, utilizando o aço como haste para sustentar os fios, recomendar muito
Vou ver se eu encontro um aqui. Recomendar muito o aço de construção, né? Vergalhão de construção. Aqui tem um. Aí, pessoal, aqui percebam que já é outro fio eletroplástico. De outro tipo, né? Esse aqui é o fio com a malha de inox que transmite o choque, só que ele é de fibra de vidro. Então promete muito mais durabilidade. Então vamos testar aqui, né? Vamos ver qual é que considerar o custo-benefício, né? Se vale realmente a pena pagar muito mais caro nesse fio de fibra de vidro aqui. E esse é o vergalhão de construção. E aí, galera, é o seguinte, uma barra, né, de 6 metros desse vergalhão, é o vergalhão 3/8, aqui na cidade custa em média R$50, né? Oscila 48, 51, entendeu? Mas a gente coloca o preço médio de R$50. Só que eu, com a minha cabeça meio, né, acelerada, pensei, não, deve ter uma forma ainda mais barata. Passei num amigo serralheiro e encontrei, né, essa haste, esse ferro de serralheiro, também na medida de 3/8, custando apenas R$36 a barra com 6 metros. Então já é uma economia substancial, né? É claro que o aço de construção ele é um pouco mais duro, só que não tem necessidade aqui você ter um aço duro, né? Poderia usar até o ferro 5/16 em vez de 3/8, né? Que é mais fino e também daria o mesmo resultado por um custo ainda mais barato. Então, utilizando como estaca aqui, né? Aço de serralheiro, né? Vou chamar assim. Muito mais barato que o vergalhão de construção. E aí a gente faz essas ligações aqui, ó, que é justamente para eletrificar os pontos que a gente quer, as faixas, né? Aqui, se eu quiser desligar toda essa faixa aqui, basta vir aqui, ó, e separar, né? Então aqui eu tenho toda essa faixa desenergizada e aí eu posso fazer o manejo, movimentar os animais, depois só voltar aí. Olha só o choque como tá forte, ligar de volta. Então são dicas que a gente encontra na internet, né? O canal que eu tenho usado como fonte de bastante conhecimento é o canal do Eurico Viana. Tem outros canais aí de marcas, né? Marcas de eletrificadores, pessoas que instalam, que deixam muitas dicas aí pra gente na internet. Então basta querer pesquisar, estudar, que a gente desenrola muita coisa, né? Eu sou da área, sou técnico em eletrotécnica, né? Trabalho com eletrônica, então pra mim tem uma certa facilidade, né? Mas quem não é da área também, basta estudar um pouco, não tem mistério, não tem segredo nenhum. É só não ter medo de levar choque, que eventualmente vai acontecer, mas é um choque que não causa risco pra gente, ser humano, né? Vai só tomar um susto. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso setup aqui hoje, né? Um eletrificador Zebu, que dá a opção da gente utilizar tanto na energia, né? Na rede, na energia da rede, quanto por bateria, né? No caso aqui, bateria e energia solar. Então, optar sempre por equipamentos que te dão várias opções de funcionamento. Então, nunca engessar, né, o seu manejo em uma única metodologia, uma única fonte. E aí a gente consegue mover as coisas de forma mais fácil, né? Construir essa gabinetezinho aqui para deixar os equipamentos. Aproveitei a estrutura de energia solar que eu já tinha, que eu uso para bombear água. E é isso. Tá funcionando muito bem o sistema de piquetes. A gente consegue um aproveitamento muito melhor do pasto. Mantém os animais seguros, né? Que é importante também. E é isso, né? Esse é o nosso setup. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês ainda em relação aos animais aqui, em relação à pecuária, que é sobre doenças. Tive já problemas com doenças, né? É um choque de manejo muito forte para esses animais que vieram do manejo convencional.
E também quero falar com vocês um pouco sobre alimentação, né? Quais são as estratégias que eu estou adotando aqui. Né? No mais, tá aí, os animais estão bonitos, né? Embora tenha acontecido alguns problemas aí, mas estão bem, se alimentando bem, né? E é isso, né? Amanhã eu vou trazê-las para cá. E aí eu vou trazer para vocês o vídeo sobre, né, os perrengues que eu passei aqui. Estou passando ainda em relação às doenças, né? A adaptação dos animais. E sobre a alimentação também. Como é que a gente está fazendo aqui. Para que os animais se mantenham firmes aí. Ainda mais agora que a gente não sabe, né? Quando que a gente vai ter um pasto renovado, né? Para fornecer o máximo dos nutrientes aí que os animais precisam. Beleza, pessoal? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que sirva para alguém. Eu recomendo demais, né, o sistema de cerca elétrica até aqui. Já são 60 dias. E, né, funcionando perfeitamente. Para o intuito, né, que eu fiz aqui, a cerca está funcionando perfeitamente. Né? Tem muita coisa para fazer, muita estrutura para mexer. Né? Muita cerca ainda para... cercas perimetrais para arrumar, né? Os ramais principais de choque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui eu passei esse arame liso aqui, próprio para cerca elétrica, né? Passei aqui por cima até lá no final da cerca. Então, eu posso estar pegando o choque daqui para criar as faixas, né? Assim como eu tenho outra faixa saindo aqui, outra linha. Mas eu já deixei esse ramal fixo, que vai ser para quando eu trouxer os animais para cá, quiser mudar o desenho das faixas aqui, eu já tenho várias possibilidades aqui de pegar, para pegar o pulso elétrico do eletrificador. Então estou fazendo esses ramais aqui por toda a roça, na área da casinha também. E a gente vai conversando, né? Tem muito manejo para fazer no SAF, eu comecei a fazer alguns manejos, só que as festas, né, final de ano, então tem muita coisa atrasada, mas está legal também. Esse ano 2025 foi um ano interessante em relação às chuvas, né? Choveu dentro da média. Deixa eu passar aqui. Choveu dentro da média, né, pessoal? Né? A gente tinha um certo otimismo em relação a esse final de ano, mas, né, já está se mostrando que vai continuar sendo da forma que é, né? Com a chuva sempre pouca. Mas é isso, a gente está conseguindo, né? 2026 agora quero plantar bastante, né? Melhorar essa área aqui, fazer um sistema mais diverso, né? Manejar essas juremas. Eu já comecei também, olha só, a quantidade de manejo aqui. A gente vai fazendo raleio, né? Muita madeira aqui. E aí, esse é o nosso silvopastoril, né? Quando eu cheguei aqui não havia nenhuma jurema dessas aqui nesse pasto, era só os capins, né? Então ficou aí 4 anos fechado e a gente tem aí essas possibilidades, né? E o bom é que os animais gostam de comer jurema também. Então, um acerto, né? Que acidentalmente a gente deixou as juremas crescerem e agora elas estão fornecendo pra gente aí uma possibilidade de nutrição a mais para os nossos animais, né? Fora madeira, né? Muita madeira para colher aqui. No mínimo a gente pode fazer carvão, fazer biochar e utilizar esse material, né? Como tem muito espinho. E é isso, né? Feliz ano novo para vocês, que, né, a gente tem um ano excelente aí, de muita diversidade, muita densidade, né, de realizações, muita diversidade, né, de emoções e sentimentos, de realizações também. Então, né, que é a agrofloresta, né, e que o pensamento regenerativo, né, esteja presente na vida de todos. Beleza, pessoal? Forte abraço, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço, né, que compartilhem, que deixem um comentário, né, que tragam mais gente para o nosso canal, para a gente fazer com que essas ideias, né, inovadoras, né, e que o uso da tecnologia seja acessível para as pessoas, né, dessas tecnologias, né, de plantio, de criar animais, de colheita, enfim. É isso aí, né? Até a próxima.